Que coisa curiosa, né? A decisão do Trump de declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações criminosas, a gente já falou sobre isso num vídeo anterior, né? A gente vai falar agora sobre o impacto eleitoral dessa história. O lado do Flávio comemora a coisa, né? Como eu falei para vocês, é óbvio, né? O Flávio está se colocando como o candidato que vai resolver a questão da segurança pública no Brasil. Ele veio aqui nos Estados Unidos e falou com o Trump, e o Trump foi lá e colocou o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas, né? O marqueteiro do Flávio já aproveitou aqui, ó. Flávio Bolsonaro fez mais pela segurança pública do que o Lula em 17 anos que o Lula está no governo, né? E é verdade, é isso aí. É uma excelente medida para acabar com esses grupos criminosos, né? Do lado do Lula, a situação tá de barata voa, tá? Diz o Cláudio Dantas aqui, ó, que tá um barata voa no Planalto nesse momento. O pessoal não esperava isso. Não achava que a coisa fosse tão imediata, né? E tá um monte de discussões aqui sobre por que é ruim, por que não pode, não sei o que lá, mas principalmente o que vai acontecer daqui para frente na campanha eleitoral. Porque o Lula vai tentar evitar esse tipo de coisa? Não tem mais como fazer, já foi a medida, já foi tomada a medida. Não tem nada que o Lula possa fazer, né? Ele podia fazer até aqui. Agora já era. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Laranjão Supremo, Tigresa VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o marqueteiro do Flávio, ó, o Flávio já fez mais pela segurança pública que o Lula em 17 anos, né? E é verdade, pô, só essa classificação, isso vai atrapalhar um bocado o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, né? O Lula tava a todo custo querendo evitar esse tipo de coisa. Mas aí fica essa dúvida, né? Como é que o Lula vai dizer agora? Qual que vai ser a desculpa dele? Como a gente falou no outro vídeo, tem duas coisas que o Lula falava sobre esse problema. O primeiro problema é a questão da intervenção americana aqui no Brasil, que em tese os Estados Unidos podem usar isso para justificar uma intervenção militar no Brasil. Mas não vai fazer isso, cara. Os Estados Unidos não fez isso com o México, não fez isso com a Colômbia, não fez isso com a Venezuela. Aliás, com a Venezuela fez, né? Aí que já entra o primeiro problema aqui do barata voa do Lula. Amorim critica os Estados Unidos. É lógico que o Amorim, que é um anti-americanista de carteirinha, ia criticar os Estados Unidos, né? Pretexto para intervenção é inaceitável. A assessor de Lula aceita a cooperação. Pois é, mas é tipicamente cooperação que acontece nesses casos, né? Mas condena o uso da medida como justificativa para ingerência no país. Mas quem está falando em ingerência no país, né? Aqui, ó, em nota, Amorim diz que não aceita que a designação sirva de fundamento para qualquer forma de intervenção estrangeira em território nacional, embora reconheça a importância da cooperação entre os países no combate ao crime organizado, né? Aqui o pessoal explica por que o Lula não queria os Estados Unidos classificando o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Presta atenção no que fala aqui o pessoal. Em uma declaração em abril deste ano, Lula afirmou que o combate às facções é um problema do governo brasileiro e não dos Estados Unidos. Para o Planalto, a classificação pode abrir brechas para intervenções externas, como aconteceu na Venezuela. Ah, isso explica muita coisa, porque para pensar. De fato, como eu falei para vocês, os Estados Unidos pode fazer intervenção em qualquer país que queira, pode ter o melhor exército do mundo, né? Mas nesses países em que ele decreta as organizações como terroristas, eles têm atuado em cooperação com o país local. Qual que é a exceção? A exceção é a Venezuela. Por que a Venezuela é uma exceção? Porque na Venezuela, o governo da Venezuela se tornou chefe de cartel de drogas. O cartel do Solis, a gente explicou essa situação, né? O cartel do Solis, que é o exército venezuelano, estava sendo usado para favorecer o tráfico de drogas para os Estados Unidos. E por isso que o Trump fez aquela operação lá na Venezuela e tirou o Maduro. Ou seja, o medo do Lula é esse, cara. Por quê? Porque o Lula sabe que aqui no Brasil é a mesma coisa. O Lula é o chefe desses cartéis de drogas aqui no Brasil. Ele que, em última análise, ele que manda nessa parada. Se você olhar para a coisa como funciona aqui no Brasil, é basicamente isso, né? É o papo cabuloso que o Lula tem com o pessoal do PCC e do Comando Vermelho. Daí que o Lula tá com medo. Esse é o medo do Lula, né? Aqui, ó. Desde julho de 2025, os Estados Unidos têm bombardeado embarcações sob pretexto de combate ao narcotráfico. Ah, porra, para com isso. Aquelas lanchas com 5 motor atravessando o mar do Caribe, é lógico que é narcotráfico. Tá achando que é o que aquilo ali? Turismo ultra rápido em lanchinhas com pessoas pobres. Não, é narcotráfico, pô. Né? Então aqui, ó, nós temos clareza do que significa o PCC e o Comando Vermelho, está tipificado na legislação brasileira e nós vamos enfrentar essa gente, diz o Lula. Mas o Lula não fez nada, né? E já há muito tempo que o Lula não faz nada e não consegue reagir nessa história. Com a classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas, a coisa subiu de patamar. Esse é o medo do Lula. E é lógico que é isso que o pessoal vai associar ao Lula agora, a decisão desse tipo de coisa. Por quê? Porque o Amorim
tá do lado das facções criminosas. O Lula está do lado das facções criminosas. Aqui, ó. Aqui tem outra coisa também. Ó. Decisão do governo Trump sobre o PCC e Comando Vermelho será munição contra Lula na eleição. É lógico que vai ser. É evidente que vai ser. Está muito claro que o Trump chamou o Flávio Bolsonaro exatamente já com esse pretexto, para deixar claro que ó, é esse o nosso troço aqui, o Flávio é o nosso homem, e a gente vai resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Lindo de morrer, né? Acabou com qualquer pretensão do Lula de fazer qualquer coisa, né? Não só do Lula, como do pessoal da isentosfera que estava achando, não, que vamos derrubar o Flávio acabou, não tem jeito, meu amigo, vai ser Flávio e Lula essa eleição, né? Você pode escolher o lado que você quiser, infelizmente. Tem um pessoal aí que diz que é de direita, mas que vai escolher o Lula, né? Aqui, ó, a decisão do governo Donald Trump de classificar as facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho como terroristas será amplamente explorada pela oposição para desgastar o presidente Lula. Mas por quê? Porque o Lula defendeu que essas organizações tinham que ser tratadas aqui no Brasil por uma polícia e um exército que já deixaram esse pessoal operar um tempão, que já tem amplas áreas no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, que essas áreas que esse pessoal domina. Ou seja, o Lula queria que continuasse do jeito que está hoje, né? Ou seja, é realmente uma posição inaceitável. O problema do Lula é por que o Lula insiste em defender bandido, cara? Não é uma coisa, não é de hoje não é uma coisa moderna, não é uma coisa que aconteceu agora, não é uma coisa do nada, não é que tiraram isso do nada. Não, o Lula sistematicamente defende bandido. Lembra? O Lula falou com todas as letras que traficantes são vítimas dos usuários de droga. Ele falou isso abertamente. Ainda falou um negócio agora, isso aqui você pode falar assim, mas isso é antigo, que o Lula falou antigamente. Não, mas olha só. Recentemente o Lula disse que desistiu de recuperar milhões de celulares roubados para não prejudicar compradores. Peraí, comprador de celular roubado, meu amigo, é receptador, cara, é criminoso também, não tem esse negócio não. Se tu achou um celular baratinho para vender aí, tu tá fazendo receptação de celular, não pode não. Tem que devolver esses celulares todos aí, né? O Lula falou, não, que eu decidi que eu não vou recuperar os celulares roubados para não prejudicar os compradores. Aí é engraçado, o Lula falou isso recentemente, então daqui a pouco vamos dizer que é mentira, tá? Lembra quando o Lula falou que era pro jovem roubar celular para comprar uma cervejinha? Na verdade ele falou que era um absurdo o jovem ser morto só por roubar um celular, né? Isso ele falou mesmo. Aí tem um outro vídeo que diz que ele falou que o jovem roubava celular para comprar cervejinha. Esse diz que é falso. Mas agora ele falou aqui que não, que celulares roubados, eu não vou recuperar celular roubado não, que é para não prejudicar os compradores. Que negócio é esse, cara? De novo, o Lula, ele sistematicamente, a visão de mundo do Lula é a favor do roubo, é a favor da trambicagem, né? Enfim, um absurdo é esse tipo de coisa. Essa é a soberania que já foi perdida pelo Lula. Então, meu amigo, eu não tenho o que dizer. O Lula se ferrou nessa história. Vai ser certamente um ponto de campanha muito forte contra ele. E quanto mais ele brigar, pior ele fica.